Olá! O tema da aula de hoje é o cliente e a área comercial. Segundo Raymond Richards, marketing tem relação com entender e atender os mercados, ou seja, entendimento e atendimento dos clientes. Para poder atender bem os clientes, para oferecer os melhores produtos e para gerenciar da melhor maneira possível as suas necessidades, desejos e anseios, é importante entender como esse cliente se comporta, como é o comportamento do cliente, quais são as suas características. Desta forma, nessa aula abordaremos as características do comportamento do comprador, algumas noções sobre marketing de relacionamento e, posteriormente, noções sobre legislação e direito do consumidor. Primeiramente, é importante ressaltar como funciona o comportamento do comprador. De que forma que esse comprador, que esse cliente, decide. Nós temos geralmente 5 etapas de decisão de compra. A primeira delas é o reconhecimento do problema. Nessa etapa, o indivíduo percebe que precisa comprar alguma coisa ou ter algum serviço prestado. Temos como exemplo um casal que está se casando e percebe a necessidade de comprar uma geladeira. Na etapa 2 é quando o indivíduo busca informações a respeito de um produto ou de um serviço. Podemos ter como, tomando o exemplo da geladeira, que nós temos informações já internas na nossa mente sobre geladeiras disponíveis, ou então nós buscamos informações sobre esse produto de outras formas, como por exemplo, propaganda, catálogos ou até mesmo a internet. Em seguida, nós temos a etapa 3, que é a avaliação das alternativas, ou seja, os indivíduos, a partir das fontes de informações coletadas e das opções que surgiram, avaliam cada uma dessas alternativas, geralmente tendo como foco a relação custo-benefício que vai trazer para elas. Posteriormente, temos a decisão de compra, que é a etapa 4. Nesse momento, com a avaliação das alternativas feitas, se escolhe o produto que trará a melhor relação custo-benefício para essa pessoa. E por fim, nós temos o comportamento pós-compra, que, entre outras coisas, considera o consumo e a avaliação pós-compra, ou seja, se o cliente ficou ou não satisfeito com o produto que foi adquirido. Vemos então a importância de conhecer cada uma dessas etapas para compreender como os clientes decidem, como eles fazem as suas escolhas. Desde a busca por informações, a forma de avaliar esse produto, a própria decisão e o comportamento que vai acontecer com o cliente depois dessa compra e depois do consumo. É importante ressaltar que a decisão não tem apenas relação com o produto, mas também com o local onde vai acontecer essa compra. Muitas vezes, uma escolha de um produto pode não acontecer porque houve um mau atendimento em uma loja, mesmo que a pessoa tivesse de antemão feito essa escolha. Outro aspecto importante dentro do comportamento do comprador, do cliente, do consumidor, é o envolvimento. Em outras palavras, quanto que aquela compra é importante para aquele cliente? O grau de relevância pessoal da compra para o consumidor. Se um produto tiver uma relevância muito grande para aquela pessoa, possivelmente um problema no atendimento gerará piores resultados caso aquele produto não fosse tão importante para o cliente. Além disso, nós temos como interferências no comportamento do consumidor algumas características pessoais do cliente. Nesse caso, estamos falando de necessidades, de processo de motivação, de personalidade, de estilos de vida, de atitude e de emoções. Aspectos próprios do consumidor, do cliente, que interferem na forma de escolher o produto e de avaliar o ponto de venda. Temos também os fatores chamados situacionais, ou seja, os fatores do momento, que podemos pensar como as questões econômicas, as questões decorrentes do ponto de venda, ou seja, o ambiente do ponto de venda, que interferem no momento que o cliente está fazendo a sua compra. Podemos pensar, por exemplo, a ambientação de um ponto de venda que facilite a compra de um cliente e assim como outros pontos de venda onde essa situação seja dificultada. Também temos, além disso, os fatores chamados
sociais e culturais. Nesse caso, são fatores ligados às classes sociais, às culturas das pessoas e à sua própria origem. Todos esses aspectos que vimos interferem de uma maneira ou outra na forma como as pessoas escolhem os produtos, buscam informação a respeito dos produtos, decidem como vão comprar esses produtos e depois na avaliação desses produtos. Pensando na atividade comercial, o entendimento desses fatores também é muito relevante, uma vez que se consegue entender o comportamento do consumidor de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais sistêmica. E o que é esse aspecto sistêmico? É perceber o que cada elemento de uma situação de compra ou do comportamento pode afetar outras situações. Nesse caso, é importante trazer novamente o quanto que o profissional de vendas interfere nesse processo. Como é que uma atividade dele pode repercutir em outras ações do consumidor, como, por exemplo, reclamações à empresa. O profissional de vendas, dentre outras coisas, é um dos principais responsáveis por trazer informação ao cliente a respeito de produtos ou de serviços. E isso acontece principalmente no ponto de venda, onde há o profissional de vendas, o vendedor, que vai dar informações específicas a respeito de um produto ou em relação a algumas dúvidas que o consumidor possui a esse respeito. Nesse aspecto, o vendedor, além de estar trazendo informações, além de negociar com essa pessoa, tentando argumentar os benefícios do produto em relação aos custos que essa pessoa vai ter para comprar esse produto, e não apenas custos financeiros, mas também custos emocionais e custos psíquicos, deve-se ter claro que esse processo, o profissional de vendas tem que ter conhecimento para também agir sobre os clientes que ele está atendendo. O profissional de vendas, então, vai tentar facilitar a vida do cliente com a decisão a partir de informações que ele vai estar trazendo e apresentando os benefícios do produto. As informações que são proporcionadas pelo profissional de vendas pode facilitar ou pode dificultar a venda de um produto, uma vez que a pessoa não busca apenas informações internas ou em propaganda ou em catálogos, por exemplo. Ela também depende do profissional de vendas, do vendedor, para que isso aconteça. E nesse aspecto, é importante destacar o papel do vendedor, a sua responsabilidade no momento da compra. Muitas vezes, pessoas que já escolheram um produto podem deixar de comprá-lo em função da forma como elas foram atendidas por esse vendedor, por esse profissional de vendas. Muitas vezes, um atendimento mal feito ou a falta de cortesia ou a falta de educação e também de agilidade por parte do profissional de vendas pode fazer com que o ponto de venda tenha sido o decisor para que a pessoa não comprasse o produto, apesar de ela já ter escolhido comprar naquele local. Vejamos agora uma cena do filme Chocolate, que retrata o atendimento e a venda de chocolates por uma vendedora em uma pequena cidade. O que podemos ver com essa cena? Podemos perceber a importância do atendimento e a forma como uma vendedora de chocolates em uma pequena cidade consegue surpreender os seus clientes. Na realidade, o conhecimento profundo que essa vendedora possui sobre o que os seus clientes querem, sobre os seus desejos, as suas necessidades, levam-a a entender e atender esse cliente da melhor maneira possível, fazendo com que eles saiam de lá surpresos, até porque ela, de certa forma, consegue descobrir o sabor que eles querem a partir do que ela conhece a respeito deles, saem surpresos e saem surpreendidos, o que gera um encantamento e possivelmente uma nova compra no futuro. E é interessante ressaltar que não há grandes técnicas de atendimento ou de vendas tratadas aí. Na realidade, é uma grande sensibilidade da vendedora junto aos seus clientes, interessada em entendê-los bem para depois atendê-los da melhor maneira possível. Os aspectos que vimos até agora têm grande relação com a compra e com a venda para o consumidor final. E em relação ao comprador organizacional, quando nós temos vendedores que vendem para empresas, para organizações. Nesse aspecto, estamos lidando com uma venda muito mais racional e além disso, com uma venda que recebe interferência das políticas e das diretrizes da empresa,
além do comportamento dos próprios compradores, que nesse caso são profissionais dessa área. Um aspecto relevante dentro do comportamento de compra organizacional é o chamado centro de compras, ou seja, todos aqueles indivíduos que de uma forma ou de outra interferem na compra de determinado produto ou de determinada prestação de serviços. Dentro do centro de compras, nós temos os chamados iniciadores, que são aqueles indivíduos que iniciam a compra, dão a ideia da compra. Por exemplo, em uma empresa que precisa de um novo fornecedor de utensílios domésticos, o iniciador pode ser aquele que identificou esse melhor fornecedor, ou que identificou a necessidade de mudar de fornecedor. Nós temos, além disso, os chamados influenciadores da compra, que são aquelas pessoas que têm um poder muito grande na decisão de compra. Não que elas decidam a compra propriamente dita, mas elas interferem em quem vai decidir por essa compra. Nós temos, depois disso aí, os chamados decisores, que são os indivíduos que definem quais vão ser as características básicas do produto e os requisitos básicos que a empresa quer atingir em cima disso aí. Os decisores podem receber influências de outras pessoas dentro desse centro de compras. Nós também temos, depois dos decisores, os compradores, que são as pessoas com responsabilidade, com tarefa dentro da organização, para efetuar as compras, para selecionar fornecedores ou para selecionar orçamentos a partir do que foi recebido. Geralmente os compradores trabalham nessa atividade em função de algumas características específicas e geralmente são muito cobrados pelos valores que são utilizados na compra, pelo preço que é negociado. Depois disso nós temos os aprovadores, que a partir dos trabalhos dos compradores e dos decisores e também das influências que algumas pessoas têm nesse processo, aprovam ou não determinada compra. Em alguns momentos, os aprovadores podem ser os compradores ou então pessoas diferentes, como diretores, quando nós estamos lidando com compras de volume bem maior. Também nós temos, dentro do centro de compra, os usuários, que são aquelas pessoas que vão estar utilizando o produto ou o serviço que está sendo prestado. É importante ressaltar que o usuário também pode funcionar como influenciador, uma vez que é ele que está utilizando o produto e é ele que conhece o que precisa. De certa forma, muitas empresas às vezes não percebem a importância do usuário. Às vezes estão focadas muito mais nos compradores e não se atentam ao fato de que é o usuário que vai utilizar o produto e que vai poder interferir na forma de escolha futura de algum fornecedor ou de outro fornecedor. Por fim, nós temos como último elemento do centro de compras o que chamamos de barreiras internas ou fiscais internos, que é toda e qualquer pessoa que, de certa forma, dificulta a apresentação de um produto de um vendedor para um comprador, a entrada de um produto dentro da empresa. Uma secretária, por exemplo, pode ser uma barreira interna, porque ela dificulta o acesso do vendedor à pessoa que é a mais adequada para decidir a respeito de um produto. Assim como alguém dentro de uma produção, dentro da fábrica, que interfere no acesso dessa pessoa até o usuário. Muitas vezes nós temos ofertas de produtos muito boas, mas que não chegam até a pessoa que deveria estar sabendo a respeito desse produto. Como vimos então, o centro de compras são diversas pessoas dentro de uma organização que interferem de uma forma ou de outra na maneira como um produto vai ser escolhido e comprado. Esse centro de compras interfere inclusive se o produto poderá chegar a ser comprado por uma organização. Tomemos, por exemplo, um caso que aconteceu com uma empresa que trabalha com válvulas. Essa empresa tinha uma barreira muito grande dentro do cliente em função da sua qualidade. E quem mais interferia para dizer que a qualidade era ruim era justamente o usuário desse produto. Posteriormente, a empresa mudou a qualidade do produto, melhorou o seu produto e fez um trabalho junto aos usuários para mostrar o que tinha sido alterado, para eles estarem sabendo o que aconteceu e mudar um pouco a imagem em relação ao que se tinha no passado. Isso é, de certa forma, um exemplo de como o centro de compras interfere
nas compras das empresas e nas vendas dessas empresas. Uma vez que, com ele, o próprio vendedor, tomando conhecimento do que acontece no centro de compras, pode saber muito bem chegar na pessoa que é a mais adequada para receber a oferta e para saber a respeito do produto. Tendo visto algumas características do comportamento do comprador, tanto o consumidor final quanto a empresa, outro aspecto muito relevante é o relacionamento com o cliente. Ou seja, todas as práticas que as empresas efetuam para se aproximar do cliente e para permitir que eles continuem comprando dessa empresa. Na realidade, o marketing de relacionamento é uma das estratégias e práticas que as empresas têm à disposição para conseguir que os clientes comprem por um longo prazo, para aumentar a lealdade deles e para ter retenção desses clientes. As empresas acham muito importante o relacionamento com os clientes, acham muito importante o marketing de relacionamento. Mas afinal, o que é marketing de relacionamento? Vejamos agora uma definição. Marketing de relacionamento é um processo de engajamento que estabelece, desenvolve e mantém relacionamentos cooperativos de longo prazo, mutuamente benéficos entre a empresa e seus públicos, principalmente clientes. Nessa definição, é importante ressaltar 3 aspectos-chave, 3 elementos que explicam muito bem o que é marketing de relacionamento. Primeiramente, nós temos a palavra engajamento. Depois a expressão mutuamente benéficos e o longo prazo. Com o engajamento, o que nós temos a dizer? Na realidade, é quando as empresas estão interessadas em um relacionamento, estão comprometidas com esse relacionamento, apresentam confiança entre as partes e querem cooperar com as suas pessoas e nas suas atividades. O mutuamente benéficos é que haverá uma relação ganha-ganha entre os dois. Não é um que vai ganhar e o outro que vai perder. Pensando-se em relacionamento, pensa-se em que as duas partes tenham benefícios, consigam alcançar os seus objetivos. E depois, o longo prazo está relacionado aos resultados que o relacionamento traz. Geralmente, mesmo que se traz a importância do relacionamento, deve-se esperar que os resultados muitas vezes não cheguem a curto prazo. Eles vão chegar com certeza a médio e a longo prazo. Nesse aspecto, as empresas devem estar cientes de que talvez não se tenha resultados de forma imediata a respeito do relacionamento, uma vez que eu dependo de construção de confiança, de comprometimento, de cooperação e também de interesse de ambas as partes para que esse relacionamento continue funcionando. Nós temos práticas de relacionamento geralmente com consumidores finais ou então com clientes organizacionais. Ou seja, a empresa procura se aproximar dos seus clientes finais, assim como empresas que vendem para empresas que também querem interagir de uma forma mais profunda. Quando pensamos no cliente final, no consumidor final, nos vem à mente o que chamamos de programas de fidelidade, que são práticas utilizadas pelas empresas para beneficiar os clientes que compram bastante delas. Nesses programas de fidelidade, nós temos, por exemplo, as empresas que oferecem pontuação aos clientes a partir de suas compras. Quanto mais eles comprarem, mais pontos eles acumularão, que depois poderão trocar por outros produtos ou por outros serviços. Outras empresas, como lojas de varejo, lojas de roupas ou até mesmo lojas de perfumaria, utilizam os chamados cartões de relacionamento, onde o cliente consegue benefícios em outros serviços, em outras lojas, a partir da relação que ele tem com a empresa que ofereceu esse cartão. Também nós temos o que chamamos de programas de milhagem das companhias aéreas. Nesses programas, as companhias aéreas também querem premiar os clientes que utilizam mais os seus serviços, proporcionando milhas que podem depois ser trocadas por novas viagens. E além disso, nós podemos ter no varejo a interação maior com o cliente, a aproximação, não apenas com o programa de fidelidade, mas com o próprio atendimento. Naquelas lojas, por exemplo, que se interessam em atender o cliente, que estão interessados em querer continuar atendendo esse cliente, fazendo com que ele continue comprando dessa empresa.
Para ilustrarmos melhor a eficácia dos programas de fidelidade e do marketing de relacionamento com o consumidor final, vejamos o exemplo de Roberto, que é um dentista. Roberto tem um pequeno consultório, formado em odontologia, não tem grandes conhecimentos em administração, mas ele tem uma paixão muito grande pelos seus pacientes. Uma das práticas de Roberto é, a cada aniversário dos seus clientes, enviar um cartão de aniversário. Mesmo sendo uma ação singela, uma ação simples, é uma forma de se aproximar desses clientes, de mostrar a eles que Roberto está preocupado com eles. E Roberto não manda o cartão apenas para demonstrar essa preocupação, mas ele está realmente preocupado com os seus clientes. Outra atividade de Roberto é avisar os seus clientes quando novas revisões serão necessárias. Desta maneira, os clientes ficam despreocupados em relação às datas que eles deverão retornar ao dentista. Outra também atividade que Roberto efetua é ligar aos clientes depois que aconteceu uma cirurgia, por exemplo. Roberto, nesse caso, procura avisar aos clientes, indicar algumas ações para que o processo de recuperação pós-cirurgia seja mais facilitado e seja mais rápido. Podemos ver então, com o exemplo de Roberto, que é dentista, o quanto se pode conseguir de retorno dos clientes com algumas dessas ações. No exemplo de Roberto, essas atividades que foram efetuadas com os clientes fez com que eles recomendassem o seu serviço a pessoas conhecidas e pessoas amigas. Desta maneira, Roberto está conseguindo uma comunicação boca a boca que não custou nada a ele, mas que é muito forte, uma vez que não é ele que está fazendo a comunicação, mas sim pessoas que foram muito bem atendidas por ele. Nós temos também práticas de relacionamento junto aos clientes organizacionais. Nos clientes organizacionais, nós temos também programas de fidelidade, mas esses não são tão frequentes e tão utilizados como junto aos consumidores finais. Com os clientes organizacionais, as empresas procuram muito mais efetuar ações de parceria, ações que se procura trabalhar de forma conjunta com o cliente e com o fornecedor. Nesse aspecto, a formação da confiança e da colaboração, da cooperação, é muito mais importante que junto ao consumidor final, porque não há apenas uma razão de continuar comprando apenas pela pontuação que alguns programas de fidelidade trazem quando se trata, evidentemente, do consumidor final. Com os clientes organizacionais, a relação de parceria pode ser muito mais forte, até porque há o interesse da empresa em continuar vendendo para eles, principalmente quando há um volume de vendas muito grande envolvido nessa transação. Com os clientes organizacionais, ações de parceria, como por exemplo, quando uma empresa procura, um fornecedor procura oferecer um produto que melhore a atividade da empresa. Vamos pensar num sistema de informação ou até numa nova máquina dentro da produção. Isso tudo, trabalhando em parceria, permite com que se ganhe resultados futuros positivos, no longo prazo principalmente, mas que vai fazer diferença na relação entre essas duas empresas. Temos como exemplo para a prática de relacionamento organizacional o que acontece com uma empresa de imóveis modulados. Essa empresa vende para diversas outras organizações, para varejistas que também trabalham com outras marcas. Essa empresa utiliza um serviço diferenciado, que é o treinamento. Ela possui funcionários que vão até os magazines, até essas grandes lojas, informar e treinar os funcionários do lojista de como melhor entregar o produto, de como apresentar o produto e de como montar esse produto. Não apenas questões técnicas, mas também a própria relação da montagem quando estiver ocorrendo junto à casa, junto ao consumidor final. Com esse treinamento, com esse serviço agregado, muitos lojistas, mesmo tendo outras marcas disponíveis de imóveis, procuram comprar dessa empresa, uma vez que eles sabem que ela vai estar trazendo um atendimento diferenciado e um treinamento para os seus funcionários. Uma vez que, com esse treinamento, os funcionários conseguirão melhorar as vendas da própria loja. Dessa maneira, há um trabalho de parceria, até porque o próprio lojista está interessado em continuar comprando dessa empresa de imóveis.
Vejamos agora duas cenas do filme Mensagem para Você que retratam algumas situações e práticas do marketing de relacionamento. A primeira cena do filme que nós vimos, onde a personagem principal, Kathleen, fala sobre o diferencial de sua pequena loja, retrata também um pouco da ansiedade dos funcionários em relação à vinda de uma mega store, que poderia fazer com que a loja fechasse. E Kathleen procura reforçar junto aos funcionários que os seus diferenciais e a sua forma de atender os clientes é uma maneira de fazer com que eles se tornem fiéis e que essa loja continue funcionando. E essas palavras de Kathleen são reforçadas na cena seguinte, onde ela está apresentando, contando algumas histórias para algumas crianças e alguns dos seus clientes. Nesse caso, percebemos o quanto Kathleen tem interesse junto aos seus clientes e o quanto ela quer contribuir com as vidas deles. Não é apenas a venda de um livro, mas também é a contribuição de experiências para que essas pessoas tenham uma vida melhor. E isso retrata o marketing de relacionamento, podendo acontecer também em pequenos estabelecimentos comerciais. Depois de falar a respeito do comportamento do consumidor e do relacionamento entre fornecedor e clientes, é importante também tratar do direito do consumidor. Da forma como a lei protege os consumidores em relação a práticas abusivas dos seus fornecedores, das empresas. O direito do consumidor surgiu com força depois que os clientes se tornaram mais exigentes, o que aconteceu nos últimos anos, e também porque surgiram regras para protegê-los da ação de algumas empresas. O Código de Defesa do Consumidor surgiu no Brasil na década de 90 e contempla alguns pontos que vão ser vistos agora. Nós temos o primeiro ponto do Código de Defesa do Consumidor, que é proteção da vida e da saúde. Ou seja, as empresas devem oferecer aos clientes produtos e serviços que protejam a saúde, que não sejam danosos à saúde. Outro aspecto importante é a educação para o consumo. Nesse caso, o consumidor deve receber toda e qualquer informação para o uso do produto e para o seu consumo, para que depois não aconteça nenhum problema, para que isso não agrida o consumidor. Também temos como aspecto relevante no Código de Defesa a liberdade de escolha de produtos e serviços. Nesse caso, os consumidores têm o pleno direito de escolher o produto que ele preferir. Também temos outro aspecto que é a informação, onde as empresas devem oferecer aos consumidores toda forma de informar e divulgar como funcionam os produtos. Isso nós podemos ver dentro com os manuais de instrução e com outras formas que as empresas utilizam para tornar o uso do produto o mais adequado possível. Também nós temos a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, ou seja, o código garante ou dá direitos ao consumidor para que a informação colocada na propaganda não seja enganosa, não o leve a comprar alguma coisa que ele não teria comprado se não tivesse aquela informação errada. Também nós temos a proteção contratual, que é quando os dados colocados em um contrato sejam garantidos para o consumo e que esse contrato, as suas cláusulas, não lesem o consumidor, não apenas beneficiem somente a organização. Nós temos também a indenização, que quando houver algum problema com o produto, o consumidor tem o pleno direito de receber em dinheiro um novo produto em função de algum produto com problema. Também nós temos o acesso à justiça, que é quando o consumidor tem acesso a alguém que lhe dê amparo quanto a algum fornecedor que gerou algum problema para ele. E nesse caso nós temos também os PROCONs, que estão ligados à facilitação da defesa dos direitos. Ou seja, os consumidores têm um espaço para poder exigir os seus direitos, que tem nos PROCONs e outros órgãos governamentais. E também o consumidor deve exigir qualidade dos serviços públicos, e isso é garantido no Código. Em outras palavras, não apenas os serviços privados, os produtos privados devem ser de qualidade, mas também os serviços públicos, onde o consumidor vai ter um acesso adequado ao que ele está buscando em relação às suas necessidades e aos seus desejos.
Com essa aula, podemos perceber o quanto é importante para o profissional de vendas conhecer como o seu consumidor se comporta, conhecer os benefícios do relacionamento com esses clientes e também conhecer a legislação que ampara esses clientes. O profissional de vendas, então, deve estar atento a todo aspecto de decisão de compra do consumidor, que interferirá ou não em uma compra futura, na forma como acontece uma parceria, um estreitamento da relação, que poderá permitir lealdade e retenção futura, e além disso, como ele está se adequando, como ele se refere à legislação do consumidor. Uma vez que nós temos consumidores e clientes cada vez mais exigentes e que possuem uma lei que os ampara. Desta forma, é importante que o profissional de vendas tenha isso, leve isso em consideração para poder atuar da melhor maneira possível. Em outras palavras, para atender bem o mercado, ele tem que entendê-lo muito bem. E esse entendimento parte desses aspectos que foram vistos nesta aula. O comportamento de compra, o relacionamento e o código de defesa do consumidor. Como dica de estudo para a aula de hoje, sugiro a leitura do livro B2B, Gestão de Marketing em Mercados Industriais e Organizacionais, de Michael Huth e Thomas Speer. Nesse livro, os autores abordam a relação de marketing entre fornecedores e entre clientes que são empresas. Sugiro especialmente a leitura do capítulo 3, que é o comportamento do comprador organizacional, do capítulo 4, que são as estratégias de relacionamento para o mercado industrial, e do capítulo 17, que lida com a comunicação de marketing B2B, ou seja, o gerenciamento da função de venda pessoal. Boa leitura!